E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Isso, o cabeção fica muito perto da câmera, depois o close fica bem perto para ver a beleza. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. O primeiro-ministro do Japão vai expandir o estado de emergência, para mais 7 prefeituras. Olha só. Para quem achou que ia ficar só nas 4 primeiras, lê do engano. Eu já havia feito, comentado sobre a expansão, do estado de emergência. Isso não por matérias, porque da outra vez foi a mesma coisa. Quando o Abe colocou o estado de emergência, outros estados foram entrando ao longo do processo. E agora não seria diferente. Tá? Então não é nem questão de previsão, é questão foi de uma previsão acertada, é questão que realmente coisas ocorrem desse jeito. Mas vamos lá. O primeiro-ministro Yoshihide Suga deve declarar estado de emergência em 7 prefeituras adicionais, incluindo Osaka e Aichi, na quarta-feira, expandindo seu escopo de medida em meio ao ressurgimento do coronavírus no Japão. Até porque o Suga não tem muita escolha, porque os governadores estão vindo a público para falar. A partir da hora que vem a público, o governador mostra interesse que quer entrar. Se o Suga veta, e aí? Pega mal para quem? Principalmente que o Suga depende do apoio do povo. Se o povo não apoiar ele, o que vai dar dele? Além que, como eu já falei em outros vídeos, esse ano é ano de eleição para primeiro-ministro no Japão. E se o Suga não fizer nada, ele não vai conseguir ser reeleito e vai se lascar. Que ele vai ser o primeiro-ministro com o tempo mais curto na carreira do Japão como primeiro-ministro. Mas vamos lá. O estado de emergência foi imposto pela segunda vez na área metropolitana de Tóquio na sexta-feira, com as pessoas sendo incentivadas a ficar em casa e os restaurantes sendo convidados a fechar às 20 horas. As prefeituras recentemente declaradas sobre o estado de emergência, incluindo Tochigi, ao norte de Tóquio, Gifu, no centro do Japão, onde eu moro, Hyogo e Kyoto, no oeste, e Fukuoka, no sudoeste, permanecerão no status do caso assim, do estado de emergência até 7 de fevereiro, como Tóquio e seus arredores, como Tóquio, Chiba, Saitama e Kanagawa. A adição deles deve elevar o número de prefeituras, no caso assim, no estado de emergência para 11. Então serão 11 estados dentro do estado de emergência. Se trabalharmos juntos, certamente poderemos diminuir o número de pessoas infectadas, disse Yasutoshi Nishimura, ministro encarregado da resposta ao coronavírus no Japão, em reunião do Comitê da Câmara dos Representantes. Nishimura expressou relutância em expandir a declaração em todo o país, dizendo: temos que pensar cuidadosamente se devemos sujeitar a ela áreas que têm mantido baixo número de infecções. Mas está aumentando, vai deixar a coisa degringolar para depois tomar uma ação? Aí nesse caso, não sei se vocês perceberam, no caso, se você que assiste o canal percebeu, que o governo Suga, ele espera a caca acontecer para poder tomar uma decisão. Ele não é proativo, Ele não espera, tipo assim, ele está vendo que está acontecendo alguma coisa, não, vamos tentar mitigar esse dano que está acontecendo, vamos tentar barrar, não, vamos deixar explodir tudo para depois fazer alguma coisa. Então ele é reativo, vai fazer o quê, A ministra da Saúde, Norihisa Tamura, disse em uma reunião do painel de especialistas que o Japão continua em uma situação muito séria em termos de infecções e pediu ao público que evite comportamento de risco, incluindo jantar em grandes grupos. Meio difícil, Mas sabe como é que é? Ao contrário dos bloqueios rígidos de alguns outros países impuseram, os residentes das áreas alvos são apenas solicitados a evitar passeios não essenciais e não há punição para aqueles que não cumprem. As escolas permanecerão abertas, enquanto as empresas serão incentivadas a ter funcionários trabalhando em casa ou escalonar seus turnos. Escalonar é fazer uma grade de horário, tipo assim, você entra às 8, você às 9, você às 10. Isso é escalonar. Tá?
O desenvolvimento vem dias depois que o Suga, de Suga dizer que a situação de Osaka e Haiti não justifica um estado de emergência. Olha só, meu irmão, o Suga é complicado, né? Mas isso porque Osaka, para poder abrir um hospital de campanha, precisou da ajuda do exército japonês. E vem falar que não está precisando de ajuda? Complicado. Vou até ler de novo. O desenvolvimento vem dias depois de Suga dizer que a situação em Osaka e Haiti não justifica um estado de emergência. Isso porque Haiti já havia falado que está faltando enfermeiros e ele não pode usar a totalidade dos leitos que eles separaram por falta de enfermeiros. Porque tem muita gente infectada, está faltando gente para trabalhar, e aí? Por isso que eu falo, o Suga ele tá metendo os pés pelas mãos. Ele vai se lascar esse ano para se reeleger. Vocês podem ter certeza disso. Mas vai fazer o quê? Porque ele quer a roda da economia funcionando direto. E Haiti, ele tem uma grande quantidade de montadoras. O que gira a roda da economia, no caso automobilística, dos carros. E se as fábricas pararem de trabalhar às 8 horas, como é que vai ficar? Então, por isso que determinados estados-chave, eles evitam de colocar no estado de emergência. Foi igual o Abe também. Da primeira vez que deu o estado de emergência no Japão, o Abe não colocou Haiti. Aí o governador deu um pulo dessa altura, não, por que você não vai colocar a gente? Também tem que colocar a gente. E aí ele usou a prerrogativa da lei, o governador, para se autoproclamar no estado de emergência. Aí nessa brincadeira toda o Abe estava perdendo voz de comando, porque vários outros estados fizeram a mesma coisa. Aí ele falou, não, já que é para fazer assim, então faz para o Japão inteiro. Aí eu continuo com a minha voz de comando. Deu para vocês entenderem como é que a política anda aqui no Japão, né? Osaka, que parecia conter a disseminação do vírus no final de 2020, relatou mais de 3.800 novos casos na semana até a segunda-feira. As prefeituras de Kyoto e Hyogo também relataram números recordes diários, colocando uma pressão sobre o sistema médico da região. Então já deu para vocês terem ideia, né? Por que os estados estão pedindo para entrar. A taxa de ocupação de leitos hospitalares para aqueles que sofrem de gastos graves em Osaka tem oscilado em torno de 70% desde dezembro, com a prefeitura registrando um recorde de 171 desses pacientes no início desse mês. Só para vocês terem ideia, né? Falando assim, 70% pode parecer besteira, tá? Mas Osaka, ele fechou uma ala no hospital geral, no caso assim, um hospital grande, né, da cidade. Eles fecharam uma ala que fazia tratamento para jovens com câncer. Eles fecharam essa ala, né, para poder pegar os enfermeiros dessa ala e jogar no combate do coronavírus. Então, esses jovens, né, que recebiam tratamento não só físico, mas psicológico, né, acompanhamento, etc., agora não tem isso. É só o tratamento lá, assim, bem, como é que se fala assim, bem paliativo mesmo, a coisa ali assim, para eles, tanto que eles foram, na reportagem, tem essa reportagem gravada aqui no canal, eles foram espalhados, tá? Aquele grupo era um grupo fechado ali, né? As pessoas já se conheciam, né? Conheciam assim, né? Acabaram fazendo amizade ali, no meio. Tiveram que separar essas pessoas, você vai para cá, você vai para lá, porque não tem espaço aqui, então você vai para cá, você vai para lá. Então aquele apoio psicológico não existe mais. E o apoio psicológico, ele é muito importante para uma pessoa que tem câncer, né? Porque não é uma doença fácil, que pode levar a óbito. E aí? Né? Então todo apoio, toda ajuda, toda questão de fé também é válida. Mas você vê que o coronavírus não está ajudando. E depender do Suga vai ajudar menos ainda. Mas de qualquer maneira, né? Isso é só para vocês terem ideia. Então, qualquer dúvida, né, eu tenho esse vídeo gravado aqui no canal falando sobre isso. Haiti teve 49 casos graves com hospitalizações totais por coronavírus, com registros de 696 na segunda-feira. Então você vê que são muitos casos graves. Aí o Suga vem falar que não justifica. O tio Suga tá complicado, né?
As prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo solicitaram no sábado que fossem incluídas no estado de emergência, enquanto as prefeituras de Tochigi, Gifu e Aichi fizeram na terça-feira. Fukuoka não fez tal pedido, mas foi incluído. Tá? E Kumamoto fez o pedido também, só que não citaram Kumamoto. Tá? Então não sei porquê, mas vamos ver. Né? Nishimura disse a um comitê da Câmara Baixa que a decisão do governo de declarar estado de emergência não é feita com base em pedido, mas se há leitos hospitalares suficientes para o coronavírus. Então já deu para entender, né? Então se o estado, mesmo que o governador peça, mas se o estado tiver leito sobrando, não entra no estado de emergência, diferente da outra vez, né? Os critérios do AB foram diferentes, mas fazer o que, né? Diante da esperada expansão do estado de emergência, Hyogo solicitou que restaurantes e bares em partes da prefeitura fechassem às 21 horas. Osaka e Kyoto tomaram medidas semelhantes. Uma declaração de estado de emergência pelo governo central dá base legal para que as autoridades locais exortem as pessoas a ficar em casa o máximo possível e solicitam ou instruam, né, restrições no uso das instalações. Também lhes dá o direito de destacar publicamente nomes de restaurantes que não atendam a um solicitado de redução do horário de funcionamento. O estado de emergência foi declarado anteriormente nas prefeituras de Tóquio, Chiba, Saitama e Kanagawa, né? Osaka, Hyogo, Fukuoka no início de abril, durante a primeira onda de infecções no Japão. Isso aí está falando, né, da outra vez. E foi expandido para todo o país no final daquele mês. Ele foi suspenso em etapas em maio, à medida que o aumento no número das novas infecções por coronavírus diminuía. Mas realmente isso aconteceu, né? Então eles colocavam uma meta. A partir da hora que aconteceu aquela meta de redução de números, falavam assim: tal estabelecimento pode abrir, tal tipo de estabelecimento pode abrir. Aí caía mais, agora tal tipo de coisa pode ser feito, né? Até a retirada final do estado de emergência. Então dá para vocês terem ideia. Você vê que Fukuoka não fez o pedido e entrou. Então no total vão ser 11 estados já no estado de emergência, das 47 províncias do Japão. O número está aumentando. Pode ser que aumente mais? Pode ser que sim. Vamos ver de acordo com os números. Mas por enquanto o que está em evidência são esses. A única coisa que me chamou a atenção foi que o governador de Kumamoto veio a público pedir a inclusão no estado de emergência e não foi incluído na lista. Sinal que o número de leitos hospitalares não deve ter alcançado o número crítico. Mas de qualquer maneira, né? Então dá para vocês terem ideia de como o Suga está fazendo as coisas, né? Talvez ele vai ser reeleito esse ano. Eu estou acreditando que não. Tá? Principalmente que o Suga só vai ser reeleito dependendo do que acontecer nas Olimpíadas. Se as Olimpíadas der tudo certinho, não der caca, aí ele vai conseguir a reeleição. Caso contrário, não. Vocês podem ter certeza disso. Escreve o que eu estou falando, né? Pode ser uma previsão? Pode ser, né? Porque esse ano é um ano que vai ser atípico no Japão, com Olimpíadas, coronavírus, vacinações e etc. Então vocês podem ter certeza que alguma coisa vai acontecer esse ano, tá? Algumas coisas, né? E só Deus sabe. Espero que seja por bem, né? Eu torço para isso, porque eu moro aqui no Japão. Quero que a coisa vá para frente, porque eu quero ver o país crescendo. O país crescendo causa bem-estar para todo mundo. Eu não quero ver esse país sofrendo. Seria um cuspir no prato que comeu. Da mesma forma que falar que trabalhar no Japão é uma... Vocês entenderam, né? Então eu acho que é cuspir no prato que comeu. O Japão dá oportunidade e pessoas desdenham dessa oportunidade. Eu não sei por que vem, eu não sei o que fazem aqui. Pessoas que desdenham do Japão dessa forma. Não é questão de puxar saquismo, não. É questão de ser grato. Porque o Japão, por mais que nós tenhamos descendência ou não, apesar que hoje em dia ter descendência não importa para vir para o Japão, tá? No Japão já tem vistos para pessoas que não têm descendência trabalhar no Japão. Claro que existem pré-requisitos, não é oba-oba, vamos para o Japão trabalhar, não é assim.
Você não precisa ser casado com um japonês, com descendentes de japonês, não precisa, né, como é que se diz assim, ter descendência para vir trabalhar no Japão. Só que tem pré-requisitos. A partir da hora que você cumpre os pré-requisitos, você consegue vir, né? Na parte de lives eu tenho, né, vídeos falando sobre isso. Mas de qualquer maneira, né, as visualizações são muito poucas. Eu vejo assim que as pessoas não têm muito interesse em relação a isso. Apesar que o canal é pequeno também. Então as informações não expandem, né, não são difundidas. Mas vai fazer o quê? Mas nós temos a informação aqui. Tá certo? Claro que eu não vou ensinar para vocês. Fala assim, não, ó, você procura serviço em tal lugar que tem. Que lá eles estão contratando. Não. Tanto que na página do Ministério das Relações Exteriores do Japão, né, quando eu tirei uma parte da matéria de lá também, além da parte do site da imigração do Japão também, né, aqui, tem uma reportagem falando lá do próprio Japão, mostrando um camaronês, né, que trabalha aqui no Japão. E ele não tem descendência nenhuma, ele não é casado com ninguém, e ele trabalha aqui no Japão, camaronês. Se você, é que eu não gosto de usar esses termos, assim, de coisa de tom de pele, esse tipo de coisa, mas se você for ver, ele destoa totalmente do público. E aí? E o cara tá aqui morando no Japão, trabalhando. Então existem os pré-requisitos e não é impossível para as pessoas virem. Tem que correr atrás. Seu sonho tem um preço. Se você não estiver disposto a pagar o preço do seu sonho, você não vai evoluir, você não vai sair do lugar. Isso é claro. Mas para não alongar muito mais o vídeo, então é isso aí. Então já são 11 estados, 11 províncias no estado de emergência do Japão. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.